Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 20, versículo de número 2. Pastor, por que o senhor não colocou o versículo? Por que não coloca o versículo ali, né? Eu podia até colocar, mas eu vou acabar acostumando vocês com aquela coisa de não trazer a Bíblia para a igreja, e eu não quero fazer isso. Eu quero que vocês tragam a Bíblia para a igreja. Então, traga a sua Bíblia para a igreja. João, capítulo 20. Hoje eu conversava com a minha esposa e ela me falando que está ficando difícil pregar para a nova geração, porque é uma geração acostumada com telefone, com Instagram, com vídeos de 20 segundos, 10 segundos, 30 segundos. Falei, pois é, vai ser grande perca para eles, porque quando eles acordarem, eles vão ver que eles perderam uma geração de excelentes pregadores, que não tem pregador que consegue pregar em 30 segundos, meu amigo. Não existe um excelente pregador que pregue um sermão de boa qualidade em 30 segundos. A nossa geração vai ter que reacostumar e reaprender a ouvir boas pregações, né? Tome sua Bíblia, João capítulo 20, versículo de número 2. O Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 2. Vamos ler. Então correu e foi ter com Simão Pedro. Quem correu? Maria Madalena, versículo 1, tá? E com outro discípulo, a quem Jesus amava, disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. De novo, então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Vamos orar? Vamos orar? Feche seus olhos. Santo Deus e eterno Pai, mais uma vez nós estamos diante do Senhor e da eterna e poderosa palavra do Senhor. E o que nós suplicamos então é que Teu Espírito esteja sobre nós mais uma vez nessa noite. Que Teu poderoso Espírito, então, que fala a Tua igreja, confirme a Tua palavra em nossos corações mais uma vez nesta noite, para que saiamos daqui edificados, fortalecidos, cheios do Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Tiraram do sepulcro o Senhor. Estas são as palavras de Maria Madalena, sem fôlego. Foi a primeira notícia daquela manhã de domingo, e ela disse: e não sabemos onde colocaram o Senhor. Imagina a cena, tenta voltar 2000 anos atrás, e idealizar essa cena na sua cabeça. Você chega no sepulcro, rola, a pedra está aberta, porque era uma pedra grande. Ela adentra a pedra, passa para dentro do túmulo, chega lá, a mesa está vazia onde estava o corpo, só com os panos, as ataduras. Ela volta correndo para onde estavam os discípulos, chega cansada, esbaforida. Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Assim como a própria Maria Madalena havia corrido para informar Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, aqui é João. Eles então correram para verificar por si mesmos, os outros discípulos vão lá também, que o corpo de Jesus se foi, e eles agora não acreditavam. Mas de alguma forma, mesmo com as palavras de Jesus, e em várias ocasiões, sobre sua morte e ressurreição, que seriam vindouras, deveriam acontecer. Você tem esses registros em Marcos capítulo 8, versículo 31, você tem isso em Marcos capítulo 9, versículo 31, você tem isso em Marcos capítulo 10, versículos 30 e 34. Eles, os discípulos, com Maria, não entenderam. Não entenderam. Pode passar o slide, filho.
Então, nesta manhã de domingo, que mudou o mundo, os discípulos mais próximos de Jesus foram os primeiros a assumir que seu corpo havia sido levado e colocado em outro lugar. E eles ainda não entendiam as Escrituras, quando dizia que ele havia de ressuscitar dentre os mortos. Veja João capítulo 20, versículo 9. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Na mente de Jesus, e nos tribunais do céu, e nas páginas da Sagrada Escritura, o sofrimento e a subsequente ressurreição do Messias não eram apenas possibilidades ou probabilidades, não eram opções, eram imperdíveis. Jesus havia dito isso antes. E mais tarde, naquele dia, ele havia de explicar novamente que era necessário, que devia ter acontecido dessa maneira. É por isso que lá em Lucas, capítulo 24, versículos 25, quando ele caminha com os discípulos, os dois homens no caminho de Emaús, ele diz: ó tolos e lentos de coração para crer em tudo que os profetas falaram. Era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse em sua glória. Tudo está escrito sobre ele, na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos, e deve ser cumprido. E Cristo sofra, e ao terceiro dia, o que acontece com ele? Que ele ressuscite dentre os mortos. Isso é Páscoa. Feliz Páscoa, então. Quando você deseja feliz Páscoa, é isso que você está dizendo às pessoas. Mas quando Pedro e João olharam pela primeira vez para aquele túmulo vazio, eu fico imaginando a mente deles. Porque essa necessidade ainda não havia atingido a mente deles. Imagine consigo mesmo aquele coração, aqueles corações recentes de uma dor devastadora de 2 dias anteriores. Sem dúvida, os 2 piores dias de suas vidas. Eles ainda estavam chegando a um acordo com sua dor quanto à morte. Era um luto que ainda invadia suas almas. E assim como com Maria Madalena, eles ainda assumiam que Jesus estava morto. Que alguém deveria ter movido o corpo de Jesus. Tendo em vista que eles disseram o que Maria disse, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Perceberam essa frase? No coração de Maria e também nos discípulos Pedro e João, removeram Jesus daquele lugar. Foram lá, pegaram o corpo e levaram para outro lugar. Eles não assimilaram que ele havia ressuscitado. Para eles haviam pegado um defunto e carregado esse defunto para outro lugar. Quem faz uma sandice dessa? Quem faz uma bizarrice dessa? Quem vai mexer com um morto? Estava passando na cabeça de Pedro e João. Apenas Maria ficou para trás, porque diz o texto lá no versículo 10 que: e voltaram os discípulos outra vez
para casa. Mas Maria, versículo 11, entretanto, permanecia junto à entrada do quê? Do túmulo. Eles foram lá, voltaram, foram conferir os discípulos todos. Eles voltam para casa, Maria fica lá, chorando, sentada na beira do túmulo. Eu imagino ela encolhidinha lá na beirada do túmulo. E enquanto ela chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E aí diz o texto no versículo 18 que ela fez o quê? Ela viu o Senhor. Glória seja dada ao nosso Deus. Olha o versículo 18. Enquanto ela chorava, o versículo 2 diz que viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estava o corpo de Jesus, fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então lhes perguntaram, acompanha comigo, olha que narrativa fenomenal. Mulher, por que choras? E ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Olha a pergunta fantástica de Jesus. O que você está procurando, mulher? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu tirasse, ou seja, quem cuida dos túmulos lá fora, diz-me onde o puseste e eu levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Essa narrativa é belíssima para mim. É uma das coisas mais esplendorosas. Cristo deve ressuscitar. Cristo deve ressuscitar. A morte não podia segurá-lo, contê-lo, guardá-lo. Não foi possível. Cristo, o Filho, teve que ressuscitar. Nada podia impedi-lo. Nada. Nada. Seus discípulos não entendiam a necessidade de seu sofrimento e ressurreição. Eles logo se convenceram não apenas de que ele se levantou, mas que ele tinha que se levantar. Era indiscutível. Era necessário. Devia ter acontecido. Devia ter acontecido. E a partir disso, então, eu quero apresentar para vocês 5 razões de por que Jesus tem que ressuscitar, tinha que ressuscitar. Primeiro deles é fazer o bem à palavra de Deus. A primeira ideia aqui é que a palavra de Deus estava em jogo. Deus havia prometido por meio de profetas de que ele havia de enviar o seu ungido, aquele que viria na consumação, aquele que viria na plenitude dos tempos, um ungido climático, o Messias, o herdeiro do trono de Davi, aquele que reuniria a esperança de Israel. Portanto, é uma promessa essencial, uma promessa messiânica, era um reinado eterno. Não é só a linhagem de Davi que continuaria de uma geração após outra, mas um grande herdeiro, um herdeiro eterno. Mesmo em sua própria vida, o próprio Davi havia falado de Deus e havia dito que Deus não abandonaria sua alma ao Sheol. Ou seja, ele dizia lá em Salmo 16, versículo 10,
que não deixaria o seu santo ver corrupção. Pedro percebe de alguma forma isso, lá em Atos capítulo 2, versículos 29 e 32, porque ele passa a ver os cumprimentos, as antecipações da antiga aliança na ressurreição de Cristo, o Messias vindouro. Pedro argumenta isso no seu sermão. Após a ressurreição de Cristo, depois de ele ter compreendido a ressurreição, ele argumenta isso. Ele é ungido de Deus. Ele é ungido de Deus. Esse rei ungido de Deus tem que cumprir a promessa da palavra de Deus. Ele não pode deixar a palavra de Deus ser desabonada. Jesus é esse Cristo. Portanto, era impossível para ele ser mantido longe desse reinado. O Filho de Deus não poderia permanecer morto, mas ele tinha que ressuscitar. Por mais forte que fosse o poder da morte, não poderia ser páreo para o próprio Deus. Deus vence a morte através do seu Filho, para cumprir a sua própria palavra, porque Deus não pode mentir. Deus não é homem para negar a si mesmo. Deus honra e cumpre aquilo que ele diz. E se ele disse que o seu Filho seria rei eternamente, então ele vai ser rei eternamente, mesmo diante daquele momento da morte. Segundo, Jesus deveria ressuscitar, e deve ressuscitar, e ressuscitou, para vindicar sua vida como vida sem pecado. A vida de Jesus foi sem pecado. Ele era totalmente inocente, e ao ressuscitar, ele vindicou essa vida humana perfeita. A morte e Satanás não tinham direito sobre ele, porque Jesus não tinha registro de dívida contra ele. Não havia exigências legais contra o Santo de Deus, o Cordeiro sem mácula. Ele era o Cordeiro perfeito, não havia pecado nele. Por que a morte tinha que deter ele? Por que Satanás teria que vencer ele? Por que a lei deveria vencer ele? Portanto, Satanás e seus asséculas nunca poderiam vencê-lo. E a morte não poderia ser imputada como condenação sobre ele. Eles não tinham ganchos. Por quê? Porque ele não tinha pecado ou culpa. Em vez disso, ao morrer, Jesus se entregou. Ao ser pregado naquela cruz, ele estava assumindo o meu e o seu, o nosso lugar. Foi uma entrega voluntária, substitutiva. Ele morre no meu lugar e no seu lugar. Nós dois, ao contrário, sim, temos muitos pecados. Mas ele não. A dívida e a ofensa contra Deus é minha e sua. Satanás sim pode nos perseguir, mas ele não. Lucas percebe isso. Abra sua Bíblia lá para você ver isso. Lucas capítulo 23, versículo 4. Alguns textos em Lucas nos clarificam isso. Lucas 23. Disse Pilatos, versículo 4 de Lucas 23. Disse Pilatos aos principais sacerdotes, às multidões: não vejo neste homem crime algum. Agora versículos 14 e 15.
Disse-lhes: apresente-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Versículo 15: nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Versículo 22. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Versículos de número 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E versículo 47. Vendo o centurião que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. A inocência de Jesus era evidente. Ele não fez nada que o tornava réu de morte. Ele se entregou. Ele se entregou para morrer por gente como eu e você. Ele substituiu a minha vida e a sua vida naquela cruz. Era para você estar naquela cruz. Era para eu estar naquela cruz. Não ele. Paulo percebe isso. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Devíamos estar chorando nesse momento, corados de vergonha. Por isso que quando a Bíblia fala que nós não passamos de nada diante de Deus, é isso mesmo. Nós somos injustos. Quem aqui pode levantar e bater no peito e falar: eu sou bom? Ninguém. Todos são miseráveis. Um após outro, de mamana caducando. Ele é o justo de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifesto na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Bendito seja o Senhor. Terceiro, o Filho deve ressuscitar para confirmar a obra de sua morte. A ressurreição confirmou a morte de Jesus na cruz. A cruz funcionou, de outras palavras. A cruz funcionou. A morte de Jesus foi eficaz. Aquela declaração de morte, quando ele diz: está consumado, volte a sua Bíblia para João. Olhe comigo lá em João, capítulo 19, versículo 30. Ele diz isso. Essa declaração agora se evidencia através da obra da cruz. João 19, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. A morte de Jesus funcionou, foi eficaz, está consumado, mostrou-se por sua verdadeira ressurreição. Quando ele ressuscita, essa expressão está consumada se estabelece. Porque se ele tivesse permanecido morto, que confiança nós teríamos no sacrifício? Como é que nós poderíamos saber que funcionou?
como é que nós poderíamos dizer, de fato nós também iremos ressuscitar? Como nós poderíamos olhar e falar, posso acreditar nisso? Agora nós podemos dizer, eu creio e eu também ressuscitarei para a eternidade. Bendito seja o Senhor. Eu tenho firme esperança nisso, eu tenho convicção. E quando eu prego e quando eu creio, quando eu sento com os meus filhos e eu digo a eles, o céu é a esperança, é isso mesmo. Porque nós cremos, temos firme esperança que venceremos o pecado, porque o inocente venceu o pecado por nós. Então nós ressuscitaremos com ele ao terceiro dia. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. A ressurreição então confirma que a morte de cruz em Cristo funcionou. Paulo diz isso para nós de uma forma muito interessante. Romanos capítulo 4, versículo 25. Vejamos. Romanos 4, 25. Ele vem argumentando, e aí ele diz, o qual foi entregue quem? Jesus, por causa das nossas transgressões. Aí o que acontece com ele? Ele ressuscitou, por causa do quê? Da nossa justificação. Ele morre por causa dos nossos pecados, mas ele ressuscita para quê? Para que Deus nos justifique, para que Ele nos perdoe. Funciona. A morte era para cobrir os nossos pecados, mas a ressurreição é a nossa justiça diante de Deus. Sem ressurreição não tem justiça. É por isso que quando eu digo para vocês que Deus, ao olhar para nós, Ele não olha para nós puramente, pura e simples, mas Ele olha para nós através de Cristo. Porque é a justiça de Cristo que é imputada a nós agora, por causa da sua ressurreição. E é por isso que já nos leva também a uma outra razão indispensável e inseparável aqui, que é a quarta razão da ressurreição de Cristo. De por que Ele deve ressuscitar? É para nos dar acesso a essa obra. Para nos dar acesso a essa obra. Nós não só, pode pular, nós não só temos os nossos pecados justificados por causa de Cristo, mas agora nós precisamos ter acesso a essa obra. E essa obra é aplicada através da ressurreição. A salvação, potencialmente falando, não é suficiente no sentido estrito. Ela precisa ser um resgate real, que vem através do instrumento chamado fé. É através da fé. Mas essa fé tem que ser em cima de um Senhor vivo e ressurreto. Ninguém crê num Deus morto, num Deus ineficaz. Ele tem que ser um Senhor vivo e ressurreto. Por mais suficiente que tenha sido o sacrifício de Cristo para cobrir os nossos pecados, não teríamos acesso a esse resgate se Ele não estivesse vivo. Para quê? Para nos unir a Ele. Para nos unir a Ele. Ele está vivo. Veja um texto comigo, que eu queria que vocês capitulassem e mantivessem ele em mente. Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18. Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Perdão, irmãos, eu estou lendo 2. Perdão. Versículo 17, capítulo 1. Quando ouvi, caiu aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, você está falando para João, não temas, eu sou o primeiro e o último
e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Não há grande salvação para nós, se não nos tivermos unidos pela fé a um Senhor vivo, para que os benefícios de sua obra sejam aplicados a nós. A obra de Cristo é aplicada sobre nós, e nós temos que crer nisso. E por último, o Filho de Deus deve ressuscitar, e ele ressuscitou para ser Senhor vivo e tesouro de nossas vidas. A última necessidade, uma necessidade final, é Jesus estar vivo para que nós possamos conhecer e desfrutá-lo para sempre. Não há boas notícias finais se o tesouro, a pérola de grande valor estiver morto. Concorda comigo? Mesmo que nossos pecados pudessem ser pagos, a justiça provida e aplicada a nós, o céu assegurado, mas se Jesus ainda estivesse morto, não haveria grande esperança para nós. Não haveria salvação final. Se o noivo estivesse morto, com alegria, não haveria triunfo. Não havia triunfo quanto ao Cordeiro Pascual. Ele nos salva, mas porque Ele nos salva para Ele mesmo, porque Ele está vivo. Nossas almas inquietas encontrarão descanso e alegria eterna, e cada vez maiores em uma nova terra com Cristo. Com Cristo. Ruas de ouros, reuniões com entes queridos, vidas sem pecado, podem até nos emocionar no início. Pense no céu, ruas de ouro, reuniões com gente que a gente ama, que está lá. Coisas maravilhosas, vidas sem sofrimento, sem dor. Mas se Cristo não estiver lá, de que valerá? Nada. O grande sentido para nós é Cristo Jesus. Ele está no centro da verdadeira vida. Sempre será assim. Se não há Cristo vivo, não há eternidade final satisfatória. Se Cristo não é o sentido da existência, nada vale mais a pena. Nada mais vale a pena. Eu gostaria então de aplicar tudo isso para as nossas vidas. Talvez você esteja fazendo a seguinte pergunta: o que isso tudo tem a ver comigo, pastor? Te dou 3 razões do que isso tudo tem a ver com você nessa noite. Primeiro, entenda que o rei ungido de Deus cumpriria a promessa do próprio Deus, o próprio Pai. O Senhor jamais falhou em cumprir com suas palavras. A Páscoa é mais uma evidência desse agir infalível. Creia na palavra de Deus. Tudo o que Ele disse, Ele cumpriu. E a Páscoa é evidência disso. A Páscoa é evidência disso. Tudo que Ele prometeu no Antigo Testamento, milênios e milênios de anos, acumulados, quando chega em Cristo Jesus, se cumprem. Se consumam. Para afirmar uma verdade: Deus não falha. O que Ele diz, Ele cumpre. O que Ele diz, Ele cumpre. Segundo, ao ressuscitar, Cristo nos deu e nos garantiu acesso à sua obra vivificadora. Apocalipse, que nós acabamos de ler, 1:17, 18, diz: estive morto, mas agora estou vivo para todo
o sempre. Cristo está vivo. E ao crermos nele pela fé, também somos vivificados. Se a sua alma ainda está moribunda, ou seja, você se sente morto, sem sentido, vazio, eu quero dizer para você que você pode sair dessa noite, dessa casa aqui, cheio de vida, porque Cristo vivifica. Cristo acende a alma, a chama da vida. Ele põe os nossos olhos na eternidade. Ele reduz tudo a um outro projeto de existência. E ele diz: eu sou o verdadeiro sentido de existir. Em terceiro lugar, nossas almas inquietas só encontrarão descanso e alegria eterna, cada vez maiores, em uma nova terra com Cristo. A vida, por mais deslumbrante que ela seja, por mais coisas que ela possa oferecer, ela sempre será fosca, sem nitidez, fora de Cristo Jesus. A vida só ganha verdadeira beleza a partir de Cristo Jesus. Portanto, eu convido você nessa noite, deixe o sol da vida brilhar em você nessa noite, para que a sua vida ganhe sentido e verdadeira cor. Fique de pé e vamos orar. A oração aqui é simples. Basta você dizer a Cristo: Senhor, venha ser o Senhor da minha vida. Assuma o controle da minha vida e faça o meu coração encontrar no Senhor o verdadeiro sentido. A oração é simples. Feche os seus olhos e vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, obrigado por mais essa oportunidade magnífica, significativa que nós temos de estar na Tua casa, ouvir Tua eterna palavra, vislumbrarmos com um cenário magnífico, Pai, no qual nós podemos ter a eternidade diante de nós. Que o Senhor venha ser o Senhor das nossas vidas. Que o Senhor venha reinar em nossos corações, ser o centro da nossa existência. Que o Senhor tome conta dos nossos corações, para que nós possamos viver, nos mover e andar sempre na direção que agrada o Senhor.